Olá, estamos começando o programa na Seara do Mestre, o Encontro com Jesus. Sejam bem-vindos e que a paz de Jesus esteja conosco. Toda semana nós selecionamos uma passagem do Evangelho de Jesus e buscamos refleti-la através dos ensinamentos da doutrina espírita. Essa reflexão, ela nos auxilia no nosso autoconhecimento e, consequentemente, na nossa reforma íntima. Para o nosso encontro hoje, selecionamos a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14, onde, terminando de enumerar as suas bem-aventuranças, Jesus se dirige aos que o ouvem e lhes diz com ênfase: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insonso, com que o salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas do candelabro, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E o que Jesus, então, quis dizer para os discípulos, os seus seguidores, com ser o sal da terra e ser a luz do mundo? É a partir dessa reflexão, da resposta desses dois questionamentos, que a gente vai fazer o programa de hoje. E lembrando que, na atualidade, todos aqueles que buscam seguir os ensinamentos do Cristo são os seus discípulos. Então, nós, como os discípulos atuais do Cristo, o que ele quer dizer para nós com ser o sal da terra e ser a luz do mundo? Para nos auxiliar nessa reflexão, vou utilizar o material do estudo Aprendizes do Evangelho. Então, Jesus, em sua arte de ensinar, ele sempre se utilizava de exemplos simples para embasar o seu ensinamento. E por que o sal? O sal é um mineral encontrado em todo o planeta, tanto na terra quanto nos mares e no oceano. É parte fundamental da constituição do nosso corpo físico, sendo também responsável pelo nosso equilíbrio orgânico. Mas, independentemente de onde o encontremos, ele será sempre o mesmo. Ele é inalterável. Ele se mantém incorruptível, pois nada o altera nem o deteriora. Ou seja, ele não assimila impurezas. Como fala Vinícius na obra Em Busca do Mestre, o sal é o condimento por excelência, usado na arte culinária para temperar alimentos. Temperar é equilibrar, é harmonizar os manjares com o paladar. Da mesma forma, nossa vida pode ser analisada neste contexto. Se está temperada ou não, se está equilibrada ou não. Quando não está temperada, ela se torna tediosa, as coisas ficam obscuras, sem sentido, não encontramos felicidade nas coisas do cotidiano, como estar em família, entre amigos, não encontramos paz, nem conosco e nem com o mundo. Temos, portanto, dificuldade de alcançar os nossos objetivos, principalmente os referentes ao nosso crescimento espiritual. Mas o que dá o sal à nossa vida? Numa só palavra, podemos dizer: o Evangelho. A vivência do Evangelho nos conduz ao autoconhecimento e à percepção do mundo que nos rodeia e das necessidades do nosso próximo. Esse processo permite que a gente saia de dentro de nós e percebamos que a nossa presença no mundo tem um significado ainda maior. Esse significado diz respeito às nossas responsabilidades como seguidores do Cristo. Na obra Em Busca do Mestre, ainda, Vinícius acrescenta:
Esse é o papel que compete aos discípulos do Mestre na sociedade: funcionar como elemento equilibrador, temperando todos os excessos. Equilíbrio significa harmonia, e a harmonia significa felicidade. Aos seus discípulos, Jesus sempre apresentou essa necessidade de ser como sal, de ser invulnerável à corrupção do mundo, de manter a essência do Evangelho, de ser o diferencial, de ser aquele que traz o algo a mais. Nós também, que queremos seguir o Mestre, precisamos ser esse algo a mais. Buscar a integridade e, por consequência, a honestidade em nossas ações. Assim como o sal manifesta sempre as suas propriedades, o discípulo do Mestre age sempre na causa do bem. Para sermos elementos harmonizadores onde estivermos, é fundamental que passamos a vivenciar o Evangelho de Jesus. Esse deve ser o nosso roteiro para que possamos nos fazer úteis e cumprir, então, a missão a qual nos foi destinada aqui na Terra. E o que Jesus quis dizer com vós sois a luz do mundo? Luz é uma palavra que tem um forte simbolismo. No seu significado literal, ela significa fonte de energia que leva a claridade à escuridão. Por outro lado, em seu simbolismo, ela tem uma riqueza de significados. Jesus, na passagem, refere-se à luz para conceituar a potencialidade do espírito que, quando adquire o conhecimento e o coloca em prática, se assemelha a uma lâmpada sobre o candelabro. Ou seja, ilumina, esclarece e revela as verdades espirituais àqueles que ainda se encontram nas sombras. Isso é tudo um processo natural. A gente não pode esquecer que o espírito usa o livre-arbítrio para fazer suas escolhas, podendo elas serem sábias, e então conduzirem a bons resultados, ou, se forem sem discernimento e sem uso do bom senso, podem levar ao sofrimento. Dessa forma, sempre depende de nós a busca do conhecimento e a iniciativa de acelerar o nosso crescimento espiritual. Nessa passagem do Evangelho, o Mestre ensina que não devemos colocar a lâmpada debaixo do alqueire. É importante lembrar aqui, e em várias outras traduções da Bíblia, a palavra utilizada para lâmpada é candeia. Então, em alguns lugares a gente vai ler: não coloqueis a candeia embaixo do alqueire. Mas o que significa o alqueire? O alqueire era uma antiga vasilha de metal que era utilizada para medir produtos secos, como trigo ou arroz. Assim, a gente pode, em outras palavras, dizer que a lâmpada não foi feita para ser colocada embaixo de uma vasilha fechada, mas sim para ser colocada bem no alto, onde possa iluminar, clarear, revelar o ambiente para que todos possam vê-lo. O Evangelho de Jesus é, pois, a lâmpada que ilumina o mundo. Os ensinamentos de Jesus trazem a revelação das verdades espirituais, extinguindo as trevas decorrentes da ignorância, do egoísmo e permitindo o avanço da humanidade. Essa luz significa ainda a nossa ação quando despertamos para a verdade, a nossa vivência para brilhar, beneficiando a si mesmo e aos nossos semelhantes. Esse brilhar que Jesus nos solicita implica também em propagar a mensagem cristã para toda a humanidade. Jesus, com esse fim, convidou todos os seus discípulos a divulgarem a mensagem evangélica a todos os povos, para que levassem a luz através do seu brilho próprio, de forma incondicional, a quem os escutasse. Meditando sobre isso, notamos que em muitas épocas e ainda hoje, muitas vezes a luz foi ocultada. Mas como pode a luz ser ocultada? Através do egoísmo, que é a principal chaga da humanidade e conduz o ser a ignorar o seu semelhante. Através da dominação política, que leva um pequeno grupo a esconder o conhecimento da maioria para poder subjugá-los. Através da imposição de uma crença religiosa que estabelece uma verdade como absoluta a todos os fiéis e que os impede de exercer a fé raciocinada. Através da ignorância, quando o ser
tem acesso à verdade, mas não tem maturidade, não compreende o seu real significado e alcance. Lá na obra Fonte Viva, psicografada por Chico Xavier, Emmanuel, na lição 81, nos diz o seguinte: atentamos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício de energia ou do óleo, não há luz. Para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Com isso, vamos então encerrando o nosso encontro de hoje. Nessa mensagem, Emmanuel é bem claro quando diz que para sermos luzes, o material que nos é necessário são as possibilidades, os recursos e a nossa existência atual. E que nós possamos fazer um bom proveito desses recursos. Como em nosso dia a dia nós podemos ser o sal da terra e a luz do mundo? Essa resposta, ela está no íntimo de cada um de nós. Mas, para a gente concluir o nosso programa de hoje, eu deixo essa reflexão com vocês e ainda acrescento aquelas nossas perguntinhas que norteiam o nosso encontro, pedindo para que reflitam em tudo que a gente comentou aqui hoje. Neste encontro, o que Jesus lhe disse hoje? O quanto você amou segundo os ensinamentos de Jesus nessa semana que passou, nesse dia que passou? O quanto você perdoou segundo os ensinamentos de Jesus nessa semana que passou, nesse dia que passou? E o que você precisa fazer para atender o chamado do Cristo? Eu lhe desejo uma semana cheia de reflexões, cheia de aprendizados, de autoconhecimento, e te espero no próximo programa. Que a paz do Senhor esteja contigo.